Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A disputa entre a ciência e a religião pela posse da verdade é extremamente antiga. Durante boa parte da nossa existência, a fé era a única ou a principal forma de explicar os fenômenos à nossa volta, o que acabou gerando um certo tipo de dominação. No Ocidente, por exemplo, podemos nos lembrar de Galileu, que defendia a tese de que a Terra não era o centro do universo e, por isso, precisou se retratar para não ser perseguido e liquidado. Com o passar dos anos, os métodos de investigação científicos avançaram consideravelmente, fazendo com que a predominância pelo controle do saber fosse deslocada para as formas pragmáticas de se produzir conhecimento. Foi assim que Darwin provou que os humanos evoluíram de ancestrais símios semelhantes aos macacos, em vez de surgirem espontaneamente do barro. É difícil argumentar contra as evidências, mas essa é uma posição evolucionista e não criacionista. Assim, a ciência foi cada vez mais conquistando seu espaço como uma forma razoável e segura de explicar o mundo. Mas, ao contrário do que poderíamos imaginar, a religião não perdeu o seu lugar. Até porque os conhecimentos que são produzidos por ela são atestados pela fé e não por fatos. Isso não significa que precisamos escolher um ou outro para nos informar e aprender. Pelo contrário, nos últimos anos, já amadurecidos com as disputas travadas no passado, a humanidade percebeu que esses dois tipos de conhecimento poderiam coexistir. E mais, percebemos que, em vez de lidar com esses pensamentos como se eles fossem excludentes entre si, podemos usá-los um a favor do outro, unindo os saberes acumulados ao longo dos séculos para aprender ainda mais sobre nós mesmos. Foi assim que várias ciências, como a arqueologia, que estuda as culturas por meio de objetos materiais, a filologia, que investiga as línguas e seus desdobramentos através de documentos escritos, e a história, que analisa os acontecimentos passados e a ação humana no tempo e no espaço, puderam comprovar diversos fatos relatados nas Sagradas Escrituras, devolvendo à religião a notoriedade que lhe é justa e devida. É justamente isso que viemos mostrar para você no vídeo de hoje. Nós preparamos uma lista com algumas das principais passagens narradas na Bíblia que puderam ser comprovadas pela ciência, isto é, acontecimentos que são compartilhados e considerados verdadeiros pelos dois campos de conhecimento. Fique ligado para não perder nenhum detalhe, pois tenho certeza que você vai se surpreender. Número 8. O Dilúvio. Um dos principais e mais polêmicos acontecimentos está relacionado ao grande dilúvio, as chuvas que Deus mandou para castigar o seu povo e que inundaram o mundo, renovando toda a estirpe de seres viventes, incluindo seres humanos e animais. Na Bíblia, a narrativa pode ser encontrada entre os capítulos 6 e 9 do livro de Gênesis. Para as religiões abraâmicas, ou seja, as crenças que têm Abraão como ancestral comum, considerando-o como um pai da fé, essa passagem sempre foi considerada como um fato. Tanto o judaísmo como o cristianismo e o islamismo acreditam, cada um com a sua tradição, que Noé realmente construiu uma arca sob ordens de Deus e conseguiu salvar a sua família e um casal de cada espécie animal, quando o Criador fez chover por 40 dias e 40 noites sobre a terra. No entanto, como você pode imaginar, essa passagem sempre gerou grandes debates no campo científico. Afinal, é difícil considerar racionalmente que um homem seria capaz de construir uma embarcação grande o bastante para suportar tanto peso em tão pouco tempo e depois atrair um casal de cada espécie para fazê-los coexistir num espaço confinado. Isso seria impossível sem o auxílio de um ser poderoso como Deus. Porém, é possível que a ciência tenha encontrado uma explicação para essa passagem. Não estamos falando de uma evidência concreta, como um pedaço da arca, por exemplo. Isso seria fascinante, claro, e é por isso que até hoje existem inúmeros arqueólogos vasculhando sítios ao redor do mundo na tentativa de encontrar alguma pista. Ainda assim,
A hipótese que os cientistas levantaram dão indícios de que um fenômeno parecido com o dilúvio bíblico realmente pode ter acontecido. Mas é claro que, para a ciência, as causas e consequências deste episódio são bem diferentes das que encontramos nas Escrituras Sagradas. Os pesquisadores passaram a considerar a veracidade dessa passagem quando descobriram que havia algo muito parecido no texto épico babilônico de Gilgamesh. Quando uma narrativa fabulosa demais é encontrada, pode ser facilmente considerada como um mito de uma cultura. No entanto, se o relato aparece em mais de uma civilização, distantes entre si, no tempo e no espaço, é um indício de que talvez seja a descrição de um evento e não uma lenda. Contudo, os pesquisadores não acreditam que as narrativas representam diferentes pontos de vista de um mesmo evento, mas que o povo hebreu teria se apropriado da história quando teve contato com a cultura babilônica. Isso aconteceu no século VI a.C., quando o rei Nabucodonosor II invadiu e conquistou Jerusalém, destruindo, inclusive, o seu templo sagrado. Depois disso, os judeus foram deportados para a Babilônia como escravos e foram subjugados em um novo exílio que durou aproximadamente 40 anos. Em 538 a.C., Ciro, o fundador do Império Persa, conquistou o Império Babilônico e permitiu o retorno dos judeus à Palestina. Nessa época, os rabinos ou escribas teriam começado a reescrever o livro de Gênesis para, de alguma forma, dar um sentido teológico à experiência do exílio. Foi assim que o dilúvio teria se tornado uma ameaça àqueles que tramam contra o povo de Deus, razão pela qual ele faz referência à planície inundável entre os rios Tigre e Eufrates, região que provavelmente seria a terra natal de Nabucodonosor II. Além disso, a informação de que seriam 40 dias de chuva teria sido acrescentada para representar os 40 anos do exílio. E a aliança de Deus com Noé, símbolo visível do arco-íris, seria um sinal de esperança que simboliza uma promessa divina de que os judeus jamais seriam exilados novamente. Toda essa interpretação é produto de estudos filológicos que analisaram diversos documentos até chegar à conclusão de que a narrativa do dilúvio bíblico teria sido adaptada do relato babilônico, que é mais antigo. É claro que isso não é uma verdade absoluta, mas uma maneira de encarar os fatos. Mas o dilúvio em si, a enchente de proporções globais, realmente aconteceu? Sim e não. De fato, provavelmente as regiões do Oriente Médio e Ásia Menor presenciaram uma enchente gigantesca tão importante que acabou sendo eternizada em diversas culturas. Porém, o mais aceitável é que o fenômeno não tenha alcançado dimensões globais, isto é, não tenha atingido o mundo todo, mas aquela região em específico. No final da década de 1990, dois geólogos americanos da Universidade de Columbia, Walter Pittman e William Ryan, criaram uma hipótese para tentar comprovar o ocorrido. Eles acreditavam que por volta do ano 5600 a.C., ao final de uma era glacial, o mar Mediterrâneo teria atingido um nível crítico depois de ser inundado por águas provenientes do derretimento de calotas polares. Então, em determinado momento, o Mediterrâneo teria extravasado pelo Estreito de Bósforo, dando origem ao Mar Negro. Tudo isso teria acontecido num curto espaço de tempo, entre 2 ou 3 dias. Os povos que viviam por lá tiveram que fugir às pressas, mas nem todos conseguiram escapar. Os sobreviventes, porém, atravessaram as montanhas da Turquia e chegaram à Mesopotâmia, tornando-se os mais antigos ancestrais dos sumérios, assírios e babilônios, assentamentos que deram origem à história que reverberou durante milênios. 7. A queda da Babilônia. Como vimos, a Bíblia relata que a Babilônia foi invadida e conquistada pelos persas por volta de 538 a.C.,
finalmente, colocando um ponto final nas décadas de exílio impostas aos hebreus, desde que Nabucodonosor II invadiu e conquistou Jerusalém. Porém, ao contrário do que muitos acreditam, essa narrativa não está presente apenas nas Sagradas Escrituras, mas tem o aporte de várias evidências históricas. A principal delas é o chamado Cilindro de Ciro, um cilindro de argila encontrado em 1879, que descreve a conquista da Babilônia por Ciro, o Grande. O objeto, repleto de inscrições cuneiformes, é considerado o primeiro tratado de direitos humanos da história, já que, além de descrever a conquista, fala sobre a política de tolerância religiosa e cultural cultivada pelo rei dos persas. Foi por isso que ele permitiu que os hebreus voltassem para sua terra. Essa descoberta é apoiada por outras evidências, como fortificações militares construídas pelos persas, indícios de incêndios e saques, além da presença de artefatos persas na cultura babilônica, o que claramente indica que houve influências entre esses povos após a conquista. 6. As 10 pragas do Egito. Livro do Êxodo, capítulo 7, versículos de 2 a 5. Você falará tudo o que eu mandar, e o seu irmão Araão falará ao faraó, para que este deixe os filhos de Israel partir de sua terra. Eu, porém, vou endurecer o coração do faraó, e multiplicarei sinais e prodígios no país do Egito. O faraó não vai ouvir vocês. E então eu colocarei a minha mão em cima do Egito e tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, fazendo solene justiça. Desse modo, os egípcios saberão que eu sou Javé, quando eu estender a minha mão em cima do Egito e fizer os filhos de Israel sair do meio deles. Essa passagem descreve o diálogo entre Deus e Moisés pouco antes do seu povo ser libertado da escravidão e iniciar a jornada de 40 anos pelo deserto em busca da terra prometida. A mão do Senhor sobre o Egito fala sobre as 10 pragas que foram lançadas, algo que parece fantasioso, mas que pode ter correspondências reais de acordo com a própria ciência. O principal pesquisador que fala sobre esse assunto é o físico britânico Colin Humphreys, professor titular da Universidade de Cambridge. É claro que, assim como os cientistas que estudaram o dilúvio, Humphreys tem outro olhar sobre o fenômeno. Mas isso não significa que uma visão seja melhor ou pior que a outra, mas sim que elas são diferentes. A primeira praga descrita na Bíblia fala que as águas do rio Nilo teriam sido transformadas em sangue. Para Humphreys, isso pode ser explicado por um surto de algas tóxicas e cianobactérias que poderiam ter crescido de forma descontrolada no delta do rio. Isso faria com que a água adquirisse um aspecto avermelhado, além de matar os peixes e deixar os arredores com um cheiro insuportável. Existe ainda a hipótese de que a erupção do vulcão Tera, situado em uma ilha grega a 700 quilômetros do Egito, pode ter sido responsável pelo fenômeno. Isso porque o rio Nilo possui uma alta concentração de ferro dissolvido. Um tremor de terra poderia, por exemplo, liberar gases através de fissuras presentes no leito do curso d'água, o que seria capaz de provocar uma reação de ferrugem, que além de intoxicar o rio, também deixaria o rastro de tom avermelhado. Isso nos leva à segunda praga. O chão teria ficado coberto por rãs. Ora, independente do que causou a intoxicação das águas do Nilo, o resultado seria o mesmo. Os animais que vivem na água, como peixes, morreriam, mas os que vivem ao redor, como rãs e sapos, conseguiriam fugir. A fuga desses anfíbios para a cidade teria provocado uma infestação como a que foi descrita nas Escrituras. A terceira praga pode não ter uma relação direta com as duas primeiras, mas era algo bastante comum na época, especialmente sem os tratamentos disponíveis hoje em dia. A infestação com parasitas humanos, como piolhos e carrapatos. Na verdade,
Este era o principal motivo para muitos egípcios manterem suas cabeças raspadas. Então, não é tão fácil afirmar se realmente houve um aumento da incidência nessa época ou se era algo incômodo e preocupante, mas que já fazia parte da rotina daquele povo. Já a quarta e quinta pragas podem ter sido consequência das primeiras. Foram elas a infestação de moscas e a morte dos animais. Como as rãs e os sapos migraram de seu habitat natural, as moscas ficaram sem os seus predadores, o que teria contribuído para um crescimento desproporcional de sua população. A Bíblia diz que eram tantas que parecia que o dia havia se tornado noite. Com o aumento da ocorrência desses insetos, as doenças transmitidas por eles também se intensificaram, o que, aliado à falta de água potável e alimentos, levou à morte dos animais de rebanho. Interessante notar como tudo se encaixa, não é verdade? Isso também acontece com a sexta praga, o aparecimento de úlceras e chagas na pele dos egípcios. Na narrativa bíblica, isso teria acontecido depois que Deus mandou Moisés e Arão jogarem um pouco de cinza para o alto na frente do faraó. A cinza teria se transformado em pó que, quando caiu, produziu as feridas por todo o Egito. No entanto, o que Humphreys e outros pesquisadores acreditam é que as chagas teriam sido produzidas pelos piolhos, carrapatos e moscas, que eram capazes de transmitir doenças aos humanos, assim como fizeram com os animais. Além disso, a hipótese que acredita que esses eventos começaram com a erupção de um vulcão também tem respostas para isso. De acordo com essa perspectiva, a liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera poderia gerar bolhas nas pessoas, além de afetar a saúde dos animais que já estavam padecendo. Na sétima praga, Deus mandou pedras do céu que destruíram as plantações. Ora, rochas que caem do céu realmente seria um evento um tanto quanto incomum. Mas pedras de gelo, granizo, não é tão raro assim, mesmo numa região árida como o Egito. Assim, segundo Humphreys, o fenômeno poderia ser explicado por uma tempestade de grandes proporções que teria acometido o país naquela mesma época, provavelmente uma infeliz coincidência. No entanto, a física Nadine von Bloom, do Instituto de Física Atmosférica da Alemanha, oferece outra explicação. Ela parte do pressuposto de que tudo teria começado com a erupção do vulcão Terra. Depois disso, mesmo que ele esteja a 700 quilômetros de distância, as nuvens de cinza lançadas por ele poderiam se misturar com o vapor d'água, formando um tipo de chuva bastante incomum. Tempestades ácidas de granizo que, por conta das cinzas, adquirem a coloração cinza, como se fossem rochas. O tempo frio e o solo úmido provocados pelas chuvas criam um cenário perfeito para a reprodução de gafanhotos, que depositam seus ovos no chão. Quando esses ovos eclodiram, não havia predadores naturais, como sapos, para controlar o crescimento da sua população, o que teria dado início à oitava praga, a nuvem de gafanhotos. Já o nono castigo enviado por Deus para punir o faraó foram 3 dias de escuridão, que, segundo as hipóteses que estamos utilizando, podem ser explicados por uma tempestade de areia, algo comum na região naquela época do ano, ou o acúmulo de cinzas provenientes da erupção vulcânica, algo que também faz sentido com o que foi proposto anteriormente. Já a 10ª praga, aquela que finalmente convenceu o poderoso faraó a abrir mão dos seus escravos, foi a mais cruel. Todos os primogênitos, os filhos mais velhos das pessoas e dos animais, incluindo do próprio faraó, morreram. A explicação fornecida pela ciência é que, com a chuva, o que restou das plantações foi guardado às pressas para não se perder. Porém, como o clima estava úmido demais, isso favoreceu o crescimento de fungos e micro-organismos tóxicos. Como os primogênitos tinham preferência e eram alimentados primeiro, deram o azar de entrar em contato com a comida envenenada, provocando uma grande tragédia no país.
É interessante notar que, independente da versão dos fatos que você escolher, se os fenômenos foram provocados por eventos naturais ou por Deus, é bastante provável e plausível que eles realmente tenham acontecido. E é isso que realmente importa, tanto para a ciência quanto para as religiões. 5. A travessia do Mar Vermelho. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Javé fez o mar se retirar com um forte vento oriental, que soprou a noite inteira. O mar ficou seco e as águas se dividiram em duas. Os filhos de Israel entraram pelo mar a pé enxuto, e as águas formavam duas muralhas, à direita e à esquerda. Êxodo 14, 21 e 22. Essa é uma das passagens mais emblemáticas dos textos bíblicos. A travessia do Mar Vermelho. Isso aconteceu, como sabemos, logo após a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Segundo as Escrituras, as tropas do faraó até tentaram perseguir a multidão guiada por Moisés, mas foram engolidas pelas águas que foram abertas apenas para a passagem do povo escolhido. A ciência discorda disso, mas provavelmente de uma maneira diferente do que você imagina. Isso porque as perspectivas mais pragmáticas só questionam a causa do fenômeno, assim como aconteceu com as 10 pragas, por exemplo. Mas a abertura do mar em si, que muitos de nós considera improvável ou até impossível, não parece levantar muitos questionamentos. Colin Humphreys, o mesmo pesquisador britânico que formulou as hipóteses sobre as 10 pragas do Egito, disse que a abertura do Mar Vermelho pode ser explicada pela incidência de ventos fortes que foram capazes de afastar as águas por algumas horas. Na verdade, esse fenômeno não é tão incomum na região e possui até um nome: Wind Setdown. Do ponto de vista da ciência, para que a travessia realmente fosse possível, provavelmente os israelitas transitaram por uma região mais estreita e rasa, como o Golfo de Acaba, por exemplo. Mas o fato de que Moisés teria guiado o povo para o local certo e na hora certa para Humphreys só pode ser explicado por um milagre de timing. Essa ideia é compartilhada por um grupo de cientistas liderado pelo geólogo Drews, da Universidade de Colorado em Boulder, nos Estados Unidos. Eles publicaram um estudo na revista científica PLOS ONE, afirmando que um vento forte suficiente poderia ser capaz de movimentar as águas do Mar Vermelho conforme é descrito pela Bíblia. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram as condições climáticas da região e perceberam que a passagem de uma frente fria pode ter gerado ventos de até 110 km por hora, o que seria suficiente para criar uma zona de baixa pressão atmosférica e movimentar as águas. No entanto, a razão pela qual isso teria acontecido justamente no momento exato em que os israelitas chegam na costa também não pôde ser explicada. 4. A existência do rei Davi. A relevância do papel histórico do rei Davi sempre levantou muitos questionamentos. Aliás, muitos até duvidaram de sua existência, mas isso parece ter sido superado. O principal motivo para isso foi a descoberta de uma pedra de basalto datada do século 9 a.C., com os escritos que mencionam um rei Davi. Essa evidência arqueológica foi encontrada em 1993 e ficou conhecida como Estela de Tel Dan. Vejam bem, o nome é estela mesmo, e não estrela. São colunas ou placas de pedra em que os antigos faziam inscrições. Nesse caso em específico, a escrita em aramaico comemora a vitória de um rei arameu sobre 2 reis inimigos. Ao longo do registro, o texto faz referência ao rei de Israel e à casa de Davi, confirmando a existência e relevância do monarca. Além disso, existem outras evidências que corroboram com essa perspectiva, como uma inscrição em hebraico no sítio arqueológico de Kirbet Keiafa, que também menciona a casa de Davi. Todos esses indícios mostram que Davi realmente deve ter existido. E mais, deixado seu sucessor no trono, o rei Salomão, que foi responsável pela construção do primeiro templo de Jerusalém. 3.
A existência de Pôncio Pilatos. Mas Davi não foi o único personagem bíblico a ter a sua existência questionada. Há pessoas que até hoje não acreditam na realidade de Jesus, por exemplo, mesmo com tantas provas de que ele, mesmo enquanto personalidade histórica, de fato existiu. Aliás, uma das maiores provas de que Cristo já esteve entre nós são os documentos que mencionam Pôncio Pilatos, governante romano que foi responsável pela sua condenação. Pilatos foi o primeiro personagem bíblico a ter sua existência confirmada através de uma evidência física. Isso aconteceu em 1961, quando uma equipe de arqueólogos encontrou uma pedra citando seu nome, enquanto conduzia escavações nas ruínas de um teatro construído por Herodes, o Grande, na Cesareia. O artefato possuía uma inscrição lateral com os dizeres Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica, deixando evidente que ele realmente existiu. Mais tarde, outras provas também foram descobertas, o que só reforçou a veracidade desse primeiro achado. Tudo que é encontrado desde então serve apenas para ajudar a entender o contexto sociocultural e político da época, mas a realidade desse fato já é uma questão superada. 2. A crucificação de Jesus. Além de questionar a existência de Jesus, muitos acreditam que, mesmo tendo existido, ele não teria sido crucificado, já que isso seria um indício de que realmente ele pode ter sido um enviado de Deus. Mas esta é uma zona cinzenta nos estudos históricos e arqueológicos, já que muitas evidências apontam para o fato de que Jesus realmente teria sido condenado e punido com um dos castigos mais cruéis da época, a crucifixão. A primeira evidência nós já mencionamos, a pedra de Pôncio Pilatos. É claro que esta não é uma prova direta da condenação de Cristo, mas ela mostra que Pôncio Pilatos realmente existiu e que ele foi o governador da Judéia na época de Jesus, assim como narram as Sagradas Escrituras. O segundo indício foi a descoberta de uma ossada de um crucificado, feita em 1968 por uma equipe de arqueólogos que fazia escavações em Jerusalém. Os restos mortais foram datados do século I e, apesar de não ter nenhuma relação direta com Jesus, comprovam que o Império Romano realmente conduzia essa prática bárbara naquela época. Portanto, isso não seria uma fantasia criada pela Bíblia. Outra prova bastante importante foi produzida por Flávio Joséfo, principal historiador da época de Jesus. Flávio era judeu. Certamente, devido a isso, ele não tinha interesse nenhum em enaltecer as grandezas de Cristo. No entanto, ele cita o Nazareno em várias passagens das suas obras, sendo uma das principais evidências da realidade de Jesus. E, para além disso, em sua obra Antiguidades Judaicas, Joséfo relata a crucificação de Jesus e descreve o papel de Pôncio Pilatos na sua condenação. Muitos utilizam esses estudos históricos para afirmar que Cristo era um rebelde, um incitador de multidões. Mas, seja como for, o fato é que esses livros narram o que teria acontecido, independente de sua perspectiva em relação ao fato. Por fim, outro importante historiador da época, Tácito, também menciona o episódio da crucificação de Jesus, agora pelo viés romano. Em sua obra Anais, Tácito descreve como Nero culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C. e menciona como Pôncio Pilatos teria sido o responsável por condenar Jesus à cruz. 1. A piscina de Siloé. Outra evidência contundente que prova uma passagem bíblica foi a descoberta dos vestígios da piscina de Siloé. Esse reservatório foi mencionado por João em seu evangelho e foi palco de um dos milagres mais notórios de Jesus, a cura de um cego. Essa atitude teria escandalizado as pessoas da época, já que Cristo escolheu um dia de sábado para fazê-lo, o dia de descanso sagrado para os judeus. De um modo geral, a comunidade científica sempre acreditou que João teria mencionado o reservatório de forma metafórica, aproveitando-se de um conceito teológico para conduzir um ensinamento. Isso porque,
Apesar de haver evidências de uma piscina naquele local, nos tempos antigos, o lugar sofreu muito com as invasões, especialmente quando os babilônicos e romanos chegaram por lá. Assim, não havia nenhum sinal de que a piscina de Siloé teria sido reconstruída e estava sendo utilizada na época de Jesus, já que ela nunca foi mencionada pelos historiadores do primeiro século, que conhecemos agora há pouco. No entanto, isso mudou em 2005, quando uma equipe de encanadores descobriu 2 degraus do reservatório enquanto trabalhava para consertar uma linha de esgoto que passava por perto. Imediatamente, a área foi isolada para dar início às escavações arqueológicas. As descobertas foram simplesmente incríveis. Os pesquisadores encontraram uma piscina em formato de trapézio com pelo menos 70 metros de comprimento. Além disso, eles descobriram vestígios de moedas enterradas em várias camadas da construção, a prova cabal para confirmar que o reservatório estava sendo utilizado na época de Jesus. A descoberta foi tão importante não apenas para endossar a passagem bíblica, mas para ajudar a entender melhor os hábitos e a cultura daquele povo, já que o local era usado com diversas funções, como fornecer água para a cidade, abastecer peregrinos e visitantes, além de ser a principal fonte de purificação para os rituais judaicos da época. É difícil acreditar que algo aparentemente simples possuiria tantos significados, não é? Como podemos perceber, pesquisas e estudos como esses não desqualificam os ensinamentos bíblicos. Pelo contrário, dependendo de como você encara a sua fé, essas explicações podem, na verdade, revelar uma parte importante dos mistérios de Deus. Dizer que um fenômeno foi possibilitado por causas naturais ou explicado por fatores históricos não significa dizer que não foram feitos por Deus, mas eles podem revelar os meios, as ferramentas usadas por Ele para chegar até nós. Talvez, se a maioria das pessoas pensasse dessa forma, muitas discussões desnecessárias e irrelevantes poderiam ser evitadas. Concorda? Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do tema. Deixe os seus comentários. A gente se vê no próximo vídeo.